Olá, nesta aula 17 vou mostrar como fazer a conexão com o banco de dados. Esta aula pressupõe que 3 pré-requisitos tenham sido satisfeitos. Primeiro, você já tenha construído o seu projeto JavaFX e dentro dele o formulário funcionário.fxml com essas características aqui, que isso nós fizemos na aula anterior, não é mesmo? Lembrando o seguinte, qual a lógica de funcionamento deste formulário? Quando o usuário clica em consultar, que é a opção que nós vamos ver aqui primeiro, os objetos devem ficar desabilitados, somente o código habilitado, porque ele vai consultar pelo código. E aí você habilita o botão confirmar. Depois de digitar o código e o usuário clicar em confirmar, é que eu vou chamar o procedimento consultar para buscar o funcionário com aquele código digitado. O segundo pré-requisito é que os objetos e os eventos tenham que ter sido linkados lá com o formulário, obviamente. Não é isso? E o terceiro pré-requisito é que você já tenha criado, conforme nós vimos na aula 15, o seu banco de dados com uma tabela funcionários. Não importa o nome do seu banco de dados, mas a tabela que nós vamos trabalhar aqui se chama funcionários com essa estrutura aí vista na aula 15. Satisfeitos esses pré-requisitos, então temos condições de fazer essa conexão com o banco de dados. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que é preciso fazer é adicionar o driver do MySQL lá no build path do projeto. O que é o driver do MySQL? O driver do MySQL é o driver que vai permitir fazer a conexão do Java com o banco de dados MySQL. Assim como você tem, por exemplo, um driver de impressora que permite o seu computador fazer uma conexão com a impressora, você tem um driver de banco de dados que te permite fazer uma conexão com o banco de dados. O driver de MySQL que nós vamos usar é esse conector aqui, chama-se MSQL Connector Java 5.149 jar. Então, como ele é adicionado no projeto? Você clica com o botão direito do mouse sobre o seu projeto, vai aparecer a opção Build Path, e aí você escolhe Add, adicionar, External Archives, adicionar arquivos externos, e aí você seleciona esse conector que precisa estar lá no seu computador. No meu exemplo aqui, esse conector está lá dentro de uma pasta c:/java/bibliotecas. Feito isto, adicionou este conector, o seu projeto vai ficar com essa estrutura. Vai aparecer aqui, olha, MySQL JDBC Driver e o nome do conector aparece aqui. Pronto, então você agora já consegue utilizar comandos dessa biblioteca do MySQL Connector. Bom, antes de a gente ver os primeiros comandos aqui, nós precisamos entender quais objetos daquela biblioteca lá do MySQL Connector nós vamos utilizar. Vamos utilizar todos esses objetos aqui, olha. Então é preciso importar o Java SQL Connection, java.sql.driverManager, java.sql.preparedStatement, java.sql.resultSet e java.sql.sqlException. Como que funciona a lógica de uma conexão com banco de dados via ODBC, que é a abreviatura de Open Database Connectivity? Via ODBC, a lógica funciona assim. Você tem lá o banco de dados, o seu database. Por exemplo, se você instalou o MySQL usando, por exemplo, o XAMPP, você já vai ter lá como padrão o localhost na porta 3306 e lá você criou o seu banco de dados. Tá? Então, o seu banco de dados está lá dentro de localhost. Por exemplo, eu criei um banco de dados com o nome padaria. Então, o meu banco está lá em JDBC, MySQL, localhost 3306/padaria. O Drive Manager é quem vai apontar fisicamente para este banco de dados. Então, é o Driver Management, através de um método chamado getConnection, e nós vamos ver daqui a pouco como faz isso, é que aponta para o banco de dados. Então, você precisa do objeto Connection, porque ele aponta para o Drive Management. Tá, ok? Feito isto, o Connection apontando para o Drive Manager,
O prepared statement é onde você vai conseguir passar como parâmetro para ele o SQL. Então, o objeto prepared statement permite fazer uma conexão com o banco via comando SQL. Por exemplo, quando você escreve select asterisco from funcionários, para buscar todos os funcionários, você está dando um comando SQL. Ele é passado como parâmetro para o prepared statement. E aí, quando você executa esse SQL no banco de dados, o conjunto dos resultados que o banco de dados vai trazer, por exemplo, se eu fizer select asterisco from funcionários, vai retornar todos os funcionários, esse conjunto ele é entregue a um objeto chamado resultSet. ResultSet, como o próprio nome diz, set quer dizer conjunto, result, resultados, conjunto de resultados. Então, chegou no resultSet, você tem condições de percorrer o seu banco de dados, ou melhor, você tem condições de percorrer o resultado do que veio do banco de dados para você trabalhar. Vamos lá na prática, então, ver o que acontece. Primeiro, faça a importação desses objetos, como está mostrado aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa é fazer o driver management apontar para o banco de dados. A minha sugestão não tem que ser desta forma, existem outras maneiras de fazer. Não precisaria, por exemplo, criar essa função aqui. A gente já poderia fazer direto lá no próprio procedimento. Mas eu acho mais interessante você criar uma função chamada abreBanco. Esta função ela é do tipo connection. Então, você vai dizer public static connection abreBanco. Esta função abreBanco, a primeira coisa é você criar uma variável do tipo string. Final é porque ela não vai ser modificada, não é mesmo? Final string banco. E por que está em caixa alta aqui? Porque variável do tipo final, a gente escreve em caixa alta. Final string banco recebe o caminho do seu banco. Tá? Então, se você instalou o XAMPP, o caminho com certeza vai ser tudo isso aqui, até o 3306. O que vai modificar depende do seu banco. O meu banco se chama padaria. O seu banco pode se chamar, por exemplo, empresa X. Então, você faz essa string, que a gente chama de string de conexão, e aí o banco tem que ser aberto através do através do try. Então, você vai fazer try, abre chaves, e dá um return. Então, olha só, o resultado da função vai ser o driver manage get connection, o banco para o qual ele está apontando. Driver manage get connection, a variável banco, porque está apontando para o caminho onde está o seu banco de dados. O nome do usuário do banco de dados. Quem está usando o XAMPP, eu imagino que você esteja utilizando, como eu, instalou o MySQL sem mudar o usuário. O seu usuário vai ser root, né, que é raiz. E a sua senha também vai ser vazio. Então, aspas, aspas aqui, sem espaço aqui dentro. Ponto e vírgula. E aí você vai dar um catch SQL exception, e o catch tem que dar um true new runtime exception. Aqui é porque se houver algum erro de exceção aqui na conexão com o banco, ele vai lá para o catch, como nós aprendemos anteriormente com o try catch. Então, o que importa é isso, get connection, o nome do banco, o local do banco, ou melhor dizendo, a string de conexão, o usuário e a senha. Feito, está construída a função abreBanco. Próximo passo. Agora nós vamos criar o procedimento consultar. Então, todo o código da consulta vai estar aqui. A primeira coisa que a gente faz no consultar, então, é agora chamar a função abreBanco. E a gente cria uma variável do tipo connection e chama a função abreBanco. Observe, connection banco igual a abreBanco, estou chamando aquela função para apontar para o banco de dados. Se aqui não deu erro nenhum, significa que está tudo ok, o seu banco de dados está aberto. Ok? Agora nós vamos para o objeto prepared statement. Então você cria uma variável prepared statement. Não interessa o nome da variável, mas é legal você chamar só de PS para lembrar que é o prepared statement. Então, prepared statement é a variável PS. Você cria uma variável do tipo resultSet, resultSet rs, jogue null nessa variável, resultSet, e você vai criar uma string SQL para receber o comando SQL. Esta variável boolean achou igual a false, eu criei porque se ele encontrar o registro, eu vou dizer que achou recebe true. Se ele não encontrar, eu vou dizer que achou recebe false, ou deixa false, como já está,
para eu mandar uma mensagem para o usuário que o registro não foi encontrado. Então vamos lá agora, como é que a gente pega o que o usuário digitou para fazer uma consulta? Esta variável code func, observe que ela não está criada aqui, e eu estou chamando a atenção porque ela foi criada lá no nível do funcionário controller.java. Ela é uma variável private lá no nível, no nível da classe. Então, a variável code func recebe o código que o funcionário digitou. Observe, ela está recebendo o integer pass_int, o text box. E agora vamos fazer a consulta. Try, abre chaves. A variável SQL vai receber o comando SQL. Select asterisco from funcionários. O where, código do funcionário, é igual, fecho aspas, porque eu quero que o código do funcionário seja igual a quem? Mais o nome da variável code func. Não é isso? Se o usuário digitou lá no text box, por exemplo, número 32, aí ele vai fazer um SQL, select asterisco from funcionários, o where code func igual a 32. Observe que o próximo passo agora é ir para o prepared statement. E aí, então, a variável do tipo prepared statement, que é PS, recebe banco.preparestatement, o comando SQL. Note que eu coloquei em destaque com letras garrafais aqui, justamente para chamar a atenção. Não confunda o objeto prepared statement, que é a variável PS, com o método prepare statement. Aqui não tem a letra D, olha. É o método prepare statement. Recebe o comando SQL. Ok? Aqui eu só dei um systemout.println SQL, não precisa desse comando, obviamente, mas é porque eu quis ver se o meu comando SQL estava mostrando o código do funcionário. Pode retirar. Agora nós vamos para o result set. O que o result set tem que receber? Ele recebe o prepare statement, a variável PS, .execute query. Por que execute query? Então nós temos duas situações aqui. Quando é uma consulta, a gente chama o método execute query. Eu vou voltar na tela anterior para chamar a atenção do seguinte. Quando for, por exemplo, uma exclusão ou uma inclusão, nós chamamos o método execute update. Neste caso, a gente não está fazendo um update no banco, a gente está fazendo uma consulta. Por isso que o método aqui é execute query. Dando certo isso aqui, ele joga no record set, essa variável rs, ela vai ser um vetor com todos os funcionários que ele encontrou. Claro que aqui a gente está pesquisando pela chave primária, então o record set só vai vir com um registro. Mas se eu estivesse fazendo select asterisco from funcionários sem colocar o where, esse record set buscaria todos os funcionários. Feito isso, agora a gente navega no record set até o final do arquivo, até o final dele, tá? Como que a gente navega no record set? Ele tem um método chamado next. Então eu escrevo while rs next, abre e fecha parênteses sem parâmetro, fechei aqui parênteses de novo do while, abri chaves. Então ele vai navegar aqui até terminar o record set. Evidentemente, no nosso caso aqui, como eu já disse, só vai ter um funcionário. Se fossem vários funcionários, esse while aqui iria percorrer todas as linhas do record set. Agora eu simplesmente vou jogar na tela. txt nome setText, eu estou jogando no objeto lá na tela. Como é que eu jogo o conteúdo do record set? Veja que interessante. Você escreve o nome do record set, .getString, aqui é o nome do campo no banco de dados. Ok? E entre aspas mesmo, nome func. Agora cuidado que nós não vamos jogar o sexo na tela, não é isso? Nós vamos habilitar o botão RDO feminino como true ou RDO masculino, dependendo do conteúdo de sexo. Então aqui a gente tem que fazer um teste. If, se o record set getString sexo func igual a F, ou seja, se o sexo do funcionário for F lá no banco de dados, eu seto o RDO feminino para true. Set selected true. Se não, eu seto o RDO masculino para true. Aí o restante é a mesma coisa. txt_func, setText vai receber quem? O record set, getString, o nome do campo no banco de dados, _func. O combo box cbo setor func setValue vai receber o record set, getString, o nome do campo lá no banco.
E o salário do funcionário, setText, rs getString, salário do funcionário. Achou igual a true, para dizer que eu encontrei, para depois mandar mensagem para o usuário. E LBL mensagem setText vai ficar vazio neste caso. Ok? Agora, catch SQL exception e through runtime exception. Observe fora do try aqui, se não achou, aí é que eu vou setar o label código não encontrado no banco. Porque se ele achou, eu não preciso mandar mensagem nenhuma, já que eu estou mostrando os dados aqui na tela. Feito, é só isto.